Este é o Conexão, de volta para falar do Festival Mate com Angu de Cinema Popular, que premia produções de coletivos e cineastas do Brasil inteiro. O festival surgiu com o Cineclube de mesmo nome, que há 15 anos promove sessões regulares e temáticas de cinema na região da Baixada Fluminense, aqui no estado do Rio de Janeiro. Os detalhes destas ações a gente conhece agora com o produtor do Cineclube Mate com Angu, Igor Barradas. Seja bem-vindo, Igor, tudo bem? Tudo bem, Eliane. Que legal. Vamos começar a conversa com você explicando a origem do nome do Cineclube. Que eu saiba, tem a ver com uma educadora que fez história, né? Sim, Armanda Álvaro Alberto foi uma educadora que na década de 20 chegou em Duque de Caxias e montou uma escola lá, a Escola Proletária de Meriti, que foi uma escola muito revolucionária para a época, né? A gente é muito inspirado nesse espírito revolucionário dela. Era uma escola que era tempo integral já na época, né? Tinha círculo de mães, tinha rádio comunitária, né? Os alunos, mesmo as crianças, tinham direito a voto para as decisões da escola. Estava na vanguarda de muitas escolas libertárias do mundo, né? Como a Summerhill. Então, assim, lá em Caxias, né? Na Baixada, um lugar que é tão invisível, já tinha uma coisa tão revolucionária. E ela ofereceu merenda pela primeira vez que se tem notícias no país, né? Isso, exatamente. A gente tem essa história que talvez seja a escola que seja a escola que primeiro serviu merenda escolar na América Latina. E era um né? mate com angu. Isso, exatamente. No final da tarde. Como os comerciantes doavam muito mate com angu, né? A escola ganhou esse apelido. No começo era um apelido pejorativo, né? Isso. Onde os inimigos políticos da Armanda chamavam as crianças pobres e miseráveis de mate com angu. Ah, esses mate com angu. Mas conforme essas crianças cresceram e foram se tornando cidadãos, ele falou, não, a gente é mate com angu mesmo, né? Virou um sinal de afirmação. E a gente está um pouco nessa ressignificação desse nome aí. Hoje é uma potência e resistência mate com angu, né? Agora voltada para a questão da arte, Sim, né? Isso. E a demanda do Cineclube, né? O Cineclube surgiu para atender a falta de espaço para exibições de filmes na região ou para dar espaço para talentos da região que também não tinham onde se apresentar. Exatamente, é um pouquinho dessas duas coisas e também para contar bastante verdade, assim, era também para a gente se divertir, né? Que a gente adorava fazer o mate com angu, então assim, a gente tinha poucas atividades culturais na Baixada, né? Então, poucas não, existem muitas, mas assim, a gente não tinha muitas atividades relacionadas ao cinema, né? E a gente queria fazer um lugar onde pudesse juntar pessoas que estivessem pensando no cinema na Baixada, estava surgindo ali o cinema digital, a possibilidade de pessoas de baixa renda poder produzir cinema, né? Então, assim, a gente queria juntar essas pessoas num lugar para a gente poder pensar cinema e produzir uma cena ali, né? Uma cena audiovisual na Baixada, que é o que existe hoje, não por conta do mate, uma conjuntura muito maior, mas a gente contribuiu um pouquinho com essa cena, né? Quais são os desafios, né, para quem produz audiovisual e está lá na Baixada, está em outras periferias? São desafios, são grandes, além né? dessa falta de espaço que a gente acabou de falar aqui agora. Exatamente, os desafios são grandes, existe muita vontade, muito tesão, mas assim, a gente tem um cenário hoje um pouco de que a gente volta, né, aos anos 90, né, uma coisa meio V4, a gente acha que a gente vê que os editais estão sumindo e que existe mais a coisa de você trabalhar com a Rouanet, por exemplo, né? Então essas políticas públicas estão sumindo e a gente está vendo como é que a gente vai para frente agora, né? É um momento de se rearticular também, é um momento de resistência, né? Para a gente partir para dentro, porque se for depender da política pública mesmo, a gente está vendo que o cenário é de retrocesso. E o festival vem para justamente dar essa força. Exatamente, a gente pegou uma rebarba ano passado, nos últimos editais que a gente que lançaram, que foi de mostras e festivais da Rio Filme, Secretaria de Estado, foi um edital muito bacana, porque estava olhando mesmo para essa coisa fora da capital, né? E a gente está montando esse festival, o Festival Mate com Angu de Cinema Popular, que vai ser de 25, começa hoje, 25 e vai até 31 de maio. Tá bom, eu gostaria de exibir um trecho do filme já, não sei se é possível. Mais de 60, né? Vão ser exibidos esse ano. Todos de forma gratuita, em espaços alternativos, um cinema que a gente mesmo criou os espaços. Vai ser na Lira de Ouro, que é um espaço que tem mais de 50 anos na cidade. A gente vai estar passando no campinho no campinho do Lote 15 também, no domingo. A gente vai passar Big Jato, filme do Cláudio Assis. Vamos passar também no Gomeia, o Galpão Criativo, que é um espaço novo na cidade, Duque de Caxias, que é onde a gente trabalha também, a nossa sede também. Esse aí é Queimado? É minha última produção de 2010, né, um curta-metragem que a gente fez em 16 milímetros, foi exibido no Festival de Brasília, né?
É um filme que a gente fez com muito amor, também de forma independente, totalmente independente, sem dinheiro público e sem patrocínio. E Igor, normalmente qual é o perfil, né, dos filmes que participam do festival, que conseguem ser selecionados? A gente traz uma provocação com essa ideia de cinema popular, né, que é trazer um pouco assim, o olhar da periferia, dos movimentos sociais, trazer um pouco um olhar assim, a gente vai estar trazendo um olhar também do cinema, no sentido assim, daquele que está investigando a linguagem, daquele cinema que é de vanguarda, né? Mas a gente também está olhando para o cinema imperfeito, ou aquele cinema que está aprendendo, né? Aquele cinema em processo, que às vezes é o cinema que é produzido pelas periferias brasileiras, né? Tanto periferia quanto movimentos sociais. Então, assim, a gente mistura tudo isso num caldeirão bem à la Mate com Angu. E tá uma seleção de filmes muito bacana, assim. A gente vai passar todo tipo de filme e estamos muito animados com o resultado. Acontece de algumas dessas produções ganharem ou terem oportunidade, enfim, de serem exibidas em outras cidades ou até fora, enfim. Produções do Mate, que você fala? Isso. As nossas produções, as produções do Mate, elas já circularam bastante, né? O Queimado mesmo passou no Festival de Brasília, a gente teve sessão até em Paris, né? Na França, a gente já foi convidado para passar a sessão do Mate com Angu lá. Então, assim, a gente circula bastante, tem bastante circulação dos filmes. Vocês têm contato com outras regiões, outros grupos de outras regiões do país que trabalham nessa mesma linha? Sim, sim. De valorização do audiovisual? Sim, sim. A gente tem, assim, por exemplo, o Filmes de Plástico, né? Que é o pessoal que é ali da periferia de Belo Horizonte, que eles estão agora no Festival de Cannes, né? Com um filme chamado Nada, do Gabriel Martins. A gente tem o Adirley Queiroz, que é um cineasta de Ceilândia, né? Que está produzindo também bastante. Então, assim, a vanguarda, assim, hoje eu até posso dizer que boa parte da vanguarda do cinema brasileiro está vindo das periferias, né? O próprio filme Martírio, né, que está aí nos cinemas contando a história do Guarani Kauá, que a gente vai passar no festival, é um filme que vem de um projeto chamado Vídeos nas Aldeias, né? Que é essa coisa de pegar o olhar mesmo do indígena para construir a história do ponto de vista da aldeia, né? Então, esse ponto de vista que nos interessa um pouco nesse festival, o ponto de vista da aldeia para o mundo, né? Da nossa aldeia para o mundo, é um pouco por aí. Falta, pensando aí na história do Cineclube, né, do Mate com Angu, falta realmente incentivo, poder público dar uma olhada para vocês? Eu acho que falta. Acho que até, por exemplo, o Fundo Setorial Audiovisual, que é um fundo que está aí pensando em incentivos para o audiovisual, mas ele está deixando de lado o cineclubismo, ele está deixando de lado a formação e ele está deixando de lado também os territórios. Ele não está pensando de forma do território. Por exemplo, a gente aqui em Caxias, quando o pessoal fala assim, que a grana do audiovisual vai para o eixo Rio-São Paulo, mas a gente que está em Caxias, a gente não recebe nada dessas verbas, né? Porque fica tudo concentrado nas produtoras da capital. Então a gente também é um pouco injusto, assim, então só pensar o Estado, né? Tem que pensar os territórios, as particularidades dos territórios, para que a produção seja mais diversa e mais potente mesmo, né? Mais democrática. Tá bom. Para finalizar rapidinho, a boa notícia então é que realmente a gente vê que a resistência vale, as produções estão aí, tem jovens interessados em seguir essa carreira, né? Sim, o audiovisual ele é um mercadão, eu acho, assim, ele é uma opção muito bacana de profissional, artística também, né? Eu entrei nessa e não saio mais. Agradeço muito a sua participação e desejo sucesso. Conexão deseja vida longa aí ao festival e ao Cineclube. Tá, obrigado. Tá, foi um prazer tê-la aqui. Obrigado, o prazer foi meu. Vamos mostrar o Facebook do Festival Mate com Angu. E também tem aí, ó, Festival Mate com Angu, é o @, tem todas as informações, tem dicas de filmes e tem também o Facebook do Cineclube, @Mate com Angu. Vale a pena, gente, conhecer as duas iniciativas e curtir. Na próxima entrada do Conexão, nós vamos falar sobre um assunto urgente e estarrecedor. A cada 3 brasileiros, 1 tem parente ou amigo vítima de assassinato. É preciso falar sobre o assunto e eu espero você. Até já.